Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Líderes de Sucesso. E hoje é um podcast muito especial, né, feito pela nossa produção aqui, com muito capricho. Vocês que gostam desse tema, né, de resultado, de sucesso, de prosperidade, de autoconhecimento. Então a gente trouxe hoje três líderes, né, três profissionais aí que estão surfando a crista da onda, que realmente ajudam pessoas, palestram, escrevem, enfim. E, para mim, né, como apresentador desse programa, é o dia mais desafiador, né? Porque eu me vejo tendo muito sucesso aqui, né? E eu li uma vez uma frase que sucesso é quando você é amigo dos seus ídolos, né? E hoje estou com três grandes amigos aqui. E, abrindo as câmeras aqui, Gabriel Carneiro, né? Autor de 4 livros, best-seller, né? Palestrante internacional também. Meu terapeuta, cara que trabalha com a minha cabeça aí há muito tempo, e muito, muito feliz contigo aqui mais uma vez nos nossos estúdios, Gabriel. Eu agradeço, cara, o convite e a oportunidade da troca, que eu acho que só do que a gente já conversou de bastidor aqui, já sei que vai ser legal. Bom, agora, chegando na minha vida aí, Márcio Martins, ele que é presidente, head do IBN Coaching, né? Tem um sucesso absurdo, mandei mensagens para ele alguns anos atrás, não tive resposta, para ver o volume de pessoas que passam pela vida desse cara. E graças a Deus aí, tive essa conexão agora e eu vou trabalhar o meu mental com ele aí, vai cuidar da minha cabeça também, para eu chegar em grandes resultados, né? As tuas qualificações são muito grandes também, né, Márcio? Tem, desde os 17 anos, trabalhando com neurolinguística, né? Também aos 20 anos foi empresário, chegando a ter 500 funcionários, né? E agora está nessa jornada de cura. Enfim, seja muito bem-vindo aos estúdios, Márcio. Gratidão pelo convite, é muito importante estar aqui. E eu só quero mais uma vez te pedir aí perdão por não ter te respondido naquele momento. Ficou uma mágoa aqui. Não ter curado. Isso é um trauminha a ser curado. Mas estou muito feliz por estar aqui e vai ser um prazer aí. Essa troca, tenho certeza. Muito obrigado. E do meu lado, meu mestre aí, Rogério Calafate, ele que é presidente, CEO do Grupo Orion, do Instituto Transformação Evolutiva. Ele é advogado, tem negócios em Miami também, faz constelação familiar, ajuda muitas pessoas. Eu fiz tratamento com ele, né? E tive muito resultado também. E seja muito bem-vindo mais uma vez aos nossos estúdios, meu parceiro. Muito obrigado, uma honra estar aqui contigo, especialmente, e com os colegas aqui. Perfeito. Então, a pauta hoje, na verdade, é o preço da transformação. Qual o custo emocional, mental e social de se tornar uma pessoa próspera e autêntica? E o objetivo hoje não é eu fazer perguntas exatamente, né? É para a gente fazer uma troca bacana, né? E vocês têm muito conhecimento, né? Eu estou aqui só para conduzir. E eu vou começar as perguntas, talvez não por uma linha cronológica, mas já fazendo perguntas voltadas a esse tema, né? Bom, começar com o Gabriel aqui. Gabriel, te vejo fazer muito sucesso nos palcos. E eu te vejo uma galera muito fiel. Eu sou um desses caras, muito fiel a ti também. E realmente sou fã do teu trabalho. Né? Só que esse cara que tem muito sucesso e que brilha nos palcos, teve alguma grande mágoa na infância, sofreu bullying e hoje tá tendo essa tua resposta, teu sucesso é consequente a uma dor? Nada. Zero, tudo foi perfeito na vida, nunca aconteceu nenhum tombo. Eu inclusive acredito, cara, que nossos maiores dons nascem de dores, né? E nascem do intuito de curar dores, né? Eu sofri bullying pra caramba, eu tinha pânico de apresentar na frente do colégio, sabe aquele colega que segura a cartolina? Era eu no colégio, eu era gago, não conseguia falar direito, fui rotulado como uma criança com dificuldade social. E hoje, quando alguém pergunta, mas o que te fez virar palestrante? Eu falei, curar aquele menino lá, né? Porque esse foi o maior gatilho, né? Mas eu acho que tem uma coisa que vai, conectar todas as nossas falas aqui, que é a decisão de fazer diferente. Né, de não ser refém de algo que me disseram, porque seria muito fácil hoje, eu tenho 44 anos, seria muito fácil hoje com 44, eu não ter seguido, eu fui professor primeiro, depois virei palestrante e tal, poderia não ter seguido uma carreira pública, e aos 44 minha família inteira diria, Biel, que é o meu apelido da família, mas o Biel sempre foi tímido, o Biel sempre foi gago, o Biel sempre teve dificuldade social, a gente entende que a profissão dele é atrás de um computador sem falar com ninguém,
eu seria aceito, assim, estaria tudo ok. Né? Porque eu cresci escutando isso. É tímido, tem dificuldade social, não tem amigos, não consegue se manifestar. Não. Mas existe uma decisão de fazer diferente. E aí tem muito treino. Então, bom, então eu decido não ser refém do que disseram que eu era. E aí tem uma jornada. E que assim como nós aqui estamos hoje, nós três aqui com teus convidados, estamos na posição de quem está ensinando algo, nós três aqui já tivemos muito, e ainda certamente estamos, eventualmente, em cadeiras para aprender. Porque tem um treino para chegar nesse lugar, né? Ninguém se torna, qualquer um de nós quatro aqui, né? Não se torna do nada, né? Tem uma jornada. E aí, nessa jornada, tu fez a pergunta de bullying de infância, mas nessa jornada também tem um monte de tropeço, né? Um monte de coisa que se arrepende, que faz errado, que... Quando me perguntam assim, Gabriel, mas tu vive exatamente tudo que tu diz? Eu falo, claro que não. É óbvio que não. Eu busco viver tudo que eu digo. Porque eu acredito no que eu estou dizendo. Se eu consigo dizer tudo o que eu falo, claro que não. Se tu botar lupa na minha vida, meu filho vai dizer mais ou menos. A mulher minha ex, então vai dizer muito, que mais ou menos. Né? Então, assim, mas é uma busca por isso. Né? Não tem uma linha de chegada, né? E eu acho que a vida mais real é dizer, cara, a vida real vai tropeçar, vai falhar, vai ter aperto, vai ter erro, mas na busca de continuar o processo de crescimento. Perfeito. Márcio, o que tu atribui, então, a essa dor que é humana, né? Essa questão que do sofrimento humano, né? Muita gente leva até o resto da vida sem se conhecer. E a pergunta que eu te faço também é sobre se o propósito está ligado com a dor. Legal. Então, deixa eu te fazer alguns comentários aqui acerca disso. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, trazendo o que o Gabriel citou anteriormente, que é sobre o quanto as pessoas têm uma expectativa sobre quem ensina, sobre quem prega algo. E, muitas vezes, se levarmos conosco a responsabilidade desse ensinamento, ele se torna pesado excessivamente, porque acabamos perdendo a nossa autenticidade. E a autenticidade não está ligada diretamente a você atender a expectativa alheia, mas literalmente a ser quem você é. E esta frase, apesar de um pouco até clichê, né, e bastante filosófica na realidade, ela é bem profunda quando estudamos ela. Por quê? Porque se eu vou pensar em ser autêntico, eu tenho que, em primeiro lugar, saber quem eu sou, me conhecer. A base da autenticidade está ligada diretamente ao autoconhecimento. E o autoconhecimento requer uma perda, um afastamento do que chamamos de eu protetor. Se fala muito de as máscaras, o eu máscara, o falso eu. Nós chamamos de eu protetor porque nunca o teu inconsciente vai criar, mesmo que seja uma bipolaridade para ti, na busca de te prejudicar, muito antes pelo contrário. Ele sempre vai trazer algo para te favorecer. E esse eu protetor, ele vem para te proteger. Quando tu consegue reconhecer, aceitar e acatar essa criança interior que em algum momento se desviou para construir esse eu que te protege, ao acatá-lo, aquele eu que antes era um falso eu e que por vezes até estava te prejudicando, agora começa a vir ao encontro de te auxiliar, porque vocês criam uma união. A vida é composta por separação, por divisão. O mundo é assim. O ser humano vive uma dualidade cujo qual o afasta da sua essência. Essa dualidade está em tudo. É os times, um é gremista, outro é colorado, pensando aqui no Rio Grande do Sul especificamente, um é de uma religião X, outro é de religião Y, um é política Y, ou política aquilo. Veja bem, é tudo assim. É a dualidade da vida. Inclusive no meio empresarial, quando nós treinamos pessoas, nós falamos isso. Crie o seu posicionamento e entenda qual é a sua tese de defesa da sua missão de vida, qual é a causa que você vai defender, porque sempre tem um inimigo da causa. Então, causa e inimigo da causa. Por quê? Porque é a dualidade da vida. Só que uma coisa é você entender isso como empresário e conseguir aplicar isso na sua marca, na sua logomarca. Outra coisa é você trazer isso para a sua vida e viver o desconhecimento de que a dualidade é permanente e que a ausência da dualidade geraria único e exclusivamente a essência da harmonia. Não existe autenticidade sem existir harmonia. E esta é uma busca. Só que nós vivemos isso quase que constantemente, e eu digo de praxe por minha própria vida, no sentido de, por vezes, me perceber fazendo isso. Quando, sem querer, eu olho e digo, por que aquele cara está fazendo assim? Por que aquela pessoa faz daquele jeito? E aí eu me dou conta e digo, cara, eu estou criando a dualidade, mas por que estou fazendo esse julgamento em primeiro lugar? Quem sou eu? O que foi atribuído a mim que me coloca superior a esse?
E aí nós entramos numa pergunta que tu fizeste anteriormente, que é sobre qual é a grande dor do ser humano. Se eu vou para Siddhartha Gautama Buda, eu vou falar sobre o desejo. E eu posso sair de Buda e posso ir para próprio Platão, que já falava sobre isso, sobre o desejo da carne. Ou seja, no desejo está o sofrimento. Por quê? Porque o desejo, para existir, ele não pode ser um fim. O desejo em si não é um fim, é uma continuidade. Por isso, mesmo ao alcançarmos aquilo que queremos, continuamos na busca do próximo. Veja bem, se eu desejo algo, eu conquisto, logo depois eu acabo tendo que buscar. Para mim, falando sobre bem exclusivamente o tema e respondendo a tua pergunta anterior, é assim, o que eu acho que hoje faz o ser humano sofrer ou passar por esse processo de preço que ele tem que pagar para gerar uma transformação? Se essa transformação é prosperidade, o preço da prosperidade é abrir mão da escassez. O ser humano não sofre pelo que ele vai conquistar. Ele sofre literalmente pelo que ele tem que perder, pelo que tem que abrir mão, seja uma separação, seja sair de um trabalho para outro, seja deixar de ser pobre e viver na riqueza, seja parar de ser vítima. Entende? Como tu comentaste lá nos bastidores, que o Gabi te trouxe alguns conteúdos ali, tipo, cara, quer que eu seja o quê? Que eu te dê carinho aqui? Tá entendendo? Abrir mão de ser uma vítima não é fácil. Porque na vitimização nós ganhamos muito. Tu entende? Entendi. Ao abrir um programa dizendo que não é bom, eu ganho. Quando tu abre o programa dizendo que tu é bom, aí tu tem que honrar com aquilo. Tu entende? Entendi. Então, abrir mão da vitimização é, sem sombra de dúvida, um dos grandes fatores para a prosperidade. Eu não falo só de prosperidade financeira, me refiro à palavra como ela é em si, que é a capacidade de evoluir. Prosperar é evoluir. E abrir mão da escassez, seja ela no âmbito que for, é a capacidade que tenho aí, então, de prosperar. E na minha vida eu tive que abrir mão disso. Aos 14 anos de idade, saí da minha cidade natal, Taquara, com uma mochila nas costas, um salário mínimo no bolso, vindo para Porto Alegre sem nem saber direito o que aqui ia fazer. Essa busca por essa nova vida, por essa nova era, trazida por um trauma que era o que eu não queria viver. Porque eu sempre digo o seguinte, a dor, ela te impulsiona. O ser humano vive 25% na busca do prazer, 75% na fuga das dores. 75% vivemos fugindo das nossas dores. Que é vício, bebida. Seja lá o que for, pode ser só o medo, pode ser só o medo de assumir a responsabilidade de ser foda. Entendi. Quando tu tem medo de assumir essa responsabilidade, tu está naquela vitimização. E aquela dor, que é aqueles 75%, te sustenta. E é onde o ser humano mais fica. Você não vende um produto dizendo isso aqui é muito bom para você. Você vende um produto dizendo se você não comprar isso, você está ferrado. 75% toquei na dor dele e impulsionei ele a comprar. Isso é a vida do ser humano. Então eu não fui diferente. Né? Da mesma forma que o Gabriel, quando passou lá pelo bullying e tudo que viveu, na minha infância não foi diferente. Eu passei por vários percalços, mas como o Gabriel citou muito bem anteriormente, é o seguinte, para você despertar talentos, você tem que se capacitar. E a capacitação que você faz para despertar seu talento são dois movimentos que despertam talentos. E quais são esses? Uma, capacitar-se. E a outra, enfrentar. O enfrentamento, a capacidade de transcender. Ou seja, eu tinha medo de falar em público, sofri bullying na escola, porque eu tinha tanto medo de falar em público, que eu queria ir no banheiro e eu fiquei pensando, a hora que a professora parar de falar, eu levanto a mão. A hora que ela parar de falar, eu levanto a mão. A hora que ela parar de falar, eu levanto a mão. E ela nunca parava de falar. Mentira, ela parou várias vezes, eu que não tinha coragem de falar. Era só sobre mim, nunca foi sobre ela. Só que, no entanto, em certo momento, de tanto acreditar que ela não pararia, como na minha mente, naquele momento, baseado nas crenças que já tinha e nos medos ali presentes, ela parecia não parar de falar. Eu fui lá e fiz xixi na carteira. Os coleguinhas gritaram, Sorá, o Márcio mijou na calça, quá, 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 quá. Aquilo ecoou na minha vida durante bastante tempo. Quando eu fui convidado para ser vendedor, trabalhar com vendas aos meus 17 anos, eu tive um medo imenso. Ao conseguir enfrentar aquele medo, eu despertei o meu maior talento hoje dentro da minha tríade de talentos, que é a comunicação. Hoje, o que eu faço depende da minha capacidade de comunicar. Perfeito, obrigado por trazer para nós os ensinamentos, né, os teus pensamentos. E, Rogério, pegando o gancho aí nas dores, né, no propósito, você acha que faz sentido também? A dor está ligada exatamente ao propósito? E tu trouxe no teu livro também uma questão que não sei se é uma dor tua, mas parece que lá na tua juventude tu estava trabalhando no supermercado e tu foi demitido porque tu era muito qualificado, tu estava fazendo faculdade. Isso foi uma dor também para ti?
Tá, mas eu quero aproveitar todas essas aulas Claro, que eles claro. deram aqui, todos Claro. esses ensinamentos. Continua. Eu fiquei nervoso aqui, não consegui parar aqui. Eu quero falar, mas fiquei respeitando. Agrega. Fiquei respeitando. Eu também quero participar dessa parte maravilhosa. Vamos. Só fazer uns comentários, ver assim como as coisas são. Tá? Penso eu. Sempre digo assim, ó, eu sou muito bom, a minha chance de estar errada é só de 100%. Então eu fico bem tranquilo com isso. É só a minha opinião. As conexões também se dão pelas dores. Eu era gago. Completamente gago. Eu era da pessoa, como vocês, que baixava a cabeça. Não vai me chamar para ir no quadro. Não vai me chamar. E me chamar. Atração, né? Eu atraí. Aí me curei. Eu ainda como uns S's ainda. Eu também. É isso. Porque assim, ó, eu respiro, vai ter que falar meio rápido para não dar aquela metralhada. Então eu fui ser advogado. Advogado de júri, não. De tribunal, de audiência. Verbal, oral. Então, a dor, minha opinião, tá? A dor, ela te mostra alguma coisa. O sofrimento te mantém na dor. É diferente. Então, eu resolvi fazer diferente a minha vida. Eu era advogado num banco, concursado, e eu saí desse banco com 30 anos de idade. Meu patrimônio todo, aos 33 anos, por aí, era 15 mil reais. Era minha rescisão. Já divorciado. Então, decidi pagar o preço. Olhar para aquela dor, aquela insatisfação que eu tinha e fazer diferente. E como vocês falaram, é pelo aprendizado. A gente fala em coach. Antigamente o coach era o meu pai, era o meu avô. Tu tinha um respeito por essas pessoas. Hoje nós não temos mais isso, via de regra. Então, assim, ó, houve uma quebra nessa estrutura toda. Tá? Então, nós precisamos ter pessoas que têm uma vivência, que têm uma trajetória e que agreguem valor para a minha jornada, para a jornada de todos nós. Quando eu me encastelo na minha dor ou na minha pretensão, eu parei de crescer. E a vida, ela é movimento. Crescer é movimento. Viver é movimento. Acho que foi tu que falou. A dor te acompanha sempre. Essa dicotomia está sempre junto conosco. Tá? E é com ela que nós vamos conviver. Quando tá bom, tá bom. Eu não cresço na maravilha. Tem As Duas Montanhas, um livro fantástico. Tá? A gente passa 90% do tempo numa montanha que não é nossa. É a outra. É aquela que eu tinha que ter olhado. Bom, vamos recuperar e olhar. É não ter medo de enfrentar os desafios. Tu falou sobre coerência. A minha esposa, eu te comentei ali, eu vou repetir aqui, ela vai ficar bem contente que ela viu o vídeo. Ela diz assim, como tu é maravilhoso falando pros outros, amor. Aqui em casa não é bem assim. Assim, não. De perto ninguém é assim. Mas o que a gente tem que procurar sempre? A coerência. Procurar praticar o que fala. O que prega muitas vezes. Senão fica... Hoje em dia tudo é muito fácil, a comunicação. Tá? No celular nós temos toda a comunicação do mundo inteiro. As pessoas percebem quem nós somos. Qual é a nossa verdade. Não é ser bonzinho. A verdade é ser eu. Eu de verdade. E quando tu falou ali sobre a vítima, eu sou um pouquinho mais duro. Eu entendo que só tem 2 tipos de pessoas no mundo. A criança e o adulto. O adulto sabe que é ele. Ou ele fez, ou ele permitiu o resultado. A criança, ela se encastela no sofrimento, na vitimação. Independente da idade. Porque tem ganho colateral. Ah, coitado. Desculpa, vai lá ver contigo. Coitado. Ou tudo a ver. Tudo a ver. Ou tudo a ver. Então, são essas coisas que nos movem. Tá? O preço a pagar. Tudo tem preço. Tudo tem preço, tudo tem valor. É uma decisão. O que vale não é o resultado. É a jornada. Nunca é a colheita. São as sementes que eu planto. Na minha vida. E aí eu irradio para os outros uma forma de prosperidade. É isso? É isso. Bom, chegando aqui algumas perguntas, tá? Que a produção preparou, eu preparei, né? E essa pergunta veio em uma palestra que eu fiz do Gabriel, no final do ano passado. Mas, enfim, a pergunta é algo um pouco chato de fazer, talvez,
né? Porque a gente também é amigo, né? Mas eu vou me permitir falar, né? Sobre Rei Salomão, diante de toda a inteligência que ele teve, divina, né? No final das contas, ele não soube administrar toda essa sabedoria, né? Enfim. O Gabriel Carneiro, todo mundo sabe o teu trabalho que tu tem sobre relacionamentos, né? E eu lembro que tu estava solteiro há uns meses atrás e, né, enfim, hoje tu tá bem acompanhado. Tu te cobra muito? Qual é o aprendizado que tu teve nos últimos com relacionamentos? É difícil essa ciência humana, essas relações, porque tu sabe dar dica para todo mundo, mas em determinado momento da tua vida tu estava solteiro. Tu te cobra por isso? Como é que pensa o Gabriel sobre essas questões? Primeiro, o foco do meu trabalho não é necessariamente relacionamento amoroso, né? Mas relacionamentos pessoais, né? Que teve um período ali da pandemia que eu falei muito sobre relacionamento amoroso. Isso. Hoje até nem é mais pauta principal, mas sim, minha principal área de formação é a da psicologia transacional, que estuda as relações. Eu vou dividir a tua pergunta porque estar solteiro não é esse o ponto, né? Porque eu acho que o ponto que gera era querer estar com alguém e estar solteiro. Essa tem uma diferença. Estar solteiro porque eu quero estar solteiro, porque estou numa fase da minha vida que eu quero validar coisas, experimentar coisas, tá tudo certo. Agora, eu queria um outro resultado, eu gostaria de um resultado, eu gostaria do resultado A, estou vivendo o resultado B, aqui que é o ponto. Saber, né, muitas coisas, eu acho que o Márcio trouxe algo nessa linha antes, né, é uma responsabilidade, cara, claro que tem cobrança, porra, lógico, eu que estudei, tenho 3 formações em relações, né, desde que eu me separei, eu fui 21 anos casado, com a mãe do meu filho, estou há 7 separados. Nesses 7 eu já tive alguns relacionamentos que não duraram. E o plano não era esse. O plano era separar para ter uma nova relação fixa. Eu nunca fiz, eu quero ter várias namoradas. Isso nunca foi plano. Então, vamos lá. Resultado B, mas eu queria o A. Óbvio que vem a cobrança. Tipo, pô, eu que estudo, eu que mexo, eu que indico, né? Como é que eu não estou conseguindo isso, né? Mas eu acho que tem um ponto que é o crescimento que todos falaram aqui, né? Sobre a não vitimização. Porque hoje em dia é muito interessante discursinhos que são lindos, mas a narrativa está ali só para confortar. Né? Primeiro, estou solteiro porque quero, por opção. Ninguém fica muito tempo solteiro porque quer. Né? Salvo estar passando por algo que é muito pessoal. Né? Senão, não quer. A pessoa queria estar com alguém. Né? Nós gostamos de estar com pessoas. Né? Então, eu acho esse papo, às vezes, meio... Segundo, que é um clássico, terminei com fulano, com a fulano, mas foi livramento. E a rede faz isso. Eu, que nos últimos anos terminei algumas relações, sempre escutei isso das pessoas que me amam. Livramento, não te merecia. Gozado é que ela lá está escutando a mesma coisa. Claro. Né? Livramento, não te merecia. Né? Talvez seja. Talvez seja, exato. Agora, esse é o ponto que a gente não cresce. Esse, para mim, é um problema das relações. O problema é que a gente não cresce por quê? Porque eu não fui para frente, porque afinal ele ou ela, e a lista é grande. E se eu listar aqui, que obviamente jamais faria, mas se eu listasse aqui as minhas ex-relações e explicasse por que eu não continuava na perspectiva do que elas falharam, vocês 3 diriam, é verdade, mas é que não ficar mesmo. Perfeito. Só que a gente não cresce. Porque isso aqui beleza, carreguei, concordaram comigo, mas eu não preciso olhar para mim. Então, eu acho que o ponto, por isso que eu quis dar uma lapidada, não é necessariamente estar solteiro, mas não estou vivendo o que eu gostaria de viver. Talvez o exemplo que o Rogério trouxe, né? Estou numa montanha, eu queria estar noutra. Né? Bom, então, o que eu não estou fazendo? E essa é a parte dolorida do processo. Porque, cara, o que eu estou repetindo? O que eu estou ponto cego? Né? E aí tem uma coisa sobre ponto cego também, que também acho que nos une aqui. Daí eu escuto assim, daí eu fui surfar, eu fui cozinhar, eu fui sei lá o quê. Fui fazer minha terapia. Eu falei, cara, acho que você não sabe bem o que é terapia, o que é terapêutico. Né? Porque o surf, a cozinhar, seja lá o que for, o golfe, nós falamos agora há pouco antes, são coisas que talvez te acalme tua mente, são coisas que talvez tu descanse, talvez são coisas que te tira de um foco que está muito mental, talvez te recompense quimicamente, beleza. Mas terapêutico, tu tem que ter alguém que te provoca. Mas tu é um cara que é muito provocador e é muito impactante desde a primeira terapia que eu fiz contigo, né? Porque eu sou prova disso, né? Enfim, tem uma história desafiadora, né? Enfim,
E eu pude, então, na primeira consulta com o Gabriel, falar da minha história. E aí, ele, em determinado momento, ele ficou um pouco impaciente, assim, falou, ok, terminou? Quer que eu fique com pena de ti? Ele fez uma cara, uma carranca, assim, um desdém do meu, todo esse meu sofrimento que eu tive. Não, eu entendo que a tua história é difícil, sim, mas, cara, eu não vou ficar com pena de ti, não. Então, porque o que causa... Se eu tivesse dado um abraço, tu não estaria contando aqui. Exatamente. É isso que eu quero dizer. Então, se o mar, o surf, o golfe, a cozinha, ela te abraça. Ela não te confronta. Então, é muito fácil ir para lugares dizer que as minhas relações não deram certo, porque, afinal, hoje em dia, o amor está líquido. Né? É muito interessante poder fazer essa fala que o outro lado acolhe. Mas quando é que eu cresço? Quando eu tenho alguém, que pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser um terapeuta, pode ser um livro, que fala, e tu, Alecrim Dourado? Né? O que tu não fez? Por que é a terceira namorada que tá fazendo a mesma cagada aqui? Aí, quando tu vem para essa reflexão, que é um pouco de... Cara, talvez tu conte... O que me fez fazer essa pergunta? Talvez tu conte essa história há anos e todo mundo te abraça. Então, assim, não, aqui nós não vamos fazer isso. Esse lugar é o lugar que... E aí, tu trouxe um ponto particular meu, que tá tudo certo, podemos falar sobre isso, mas cada um de nós vai ter os pontos. Mesmo o cara que fala de prosperidade financeira, por exemplo, em algum momento já viveu alguma questão financeira incoerente, né? Então, eu sou filho de terapeutas, eu tenho amigos terapeutas, conheço as vidas íntimas de um monte de terapeutas. Então, esse fantasma eu nunca tive na minha cabeça. Não, os terapeutas também cagam pra caramba. Né? Cresci no meio disso, sei bem como é que é. A questão não é o estar desalinhado, é a questão do que tu faz com isso. Eu posso passar uma vida dizendo que o amor é líquido e por isso que eu nunca casei. Ou eu posso em algum momento dizer, só um pouquinho, eu tô errando aqui pela terceira vez, e o que eu não sei que eu deveria saber? Porque eu não vou continuar errando pela quarta, pela quinta, pela sexta, pela sétima. Porque esse é o problema. Vamos pegar o exemplo da solteirice que tu falou, mas poderia ser para vários assuntos. As pessoas passam 40 anos dizendo, mas é que as mulheres que não prestam, por isso que eu tô sozinho. Essa narrativa conforta. Os homens não prestam. Terceiriza a responsabilidade. O governo não ajuda, o mercado não sei o quê, é muito difícil ter bom funcionário. A lista é gigante de um monte de coisa que acontece que justifica. Se tu vai fazer essa fala por um tempo, eu entendo, todos nós em algum momento caímos nela. Agora, de jornada de vida que eu acho que aqui não dá, né? Qual é a narrativa que tu continua contando? Se tu não tá na montanha que tu quer, usando a analogia da montanha. Perfeito. Bom, eu tenho essas perguntas provocativas, né? Até ela desalinha um pouco aqui no andamento, mas eu já tinha pensado, já co-criei, né? Então eu tenho que fazer, né? Márcio. Co-criei, ótimo. Márcio, sobre IBN Coaching. Cara, nítido hoje na internet, o coach tá tão... Uma palavra que até para muita gente virou meme, né? Uhum. Né? E muita gente ridiculariza o coach. E tu segue fazendo, né, o teu trabalho de forma incrível. Por que tu acha que o movimento de coach virou o que virou, né, nos últimos anos, né? Ou tu tá mudando, ou enfim, ou o coach realmente é algo eficiente? Qual a tua leitura sobre isso? Legal pergunta. O que eu acho primeiramente é assim, o processo de coaching, ele te leva de um ponto A ao ponto B, aí é uma linguística até bastante corriqueira que se ouve bastante. Ele acelera bastante o resultado das pessoas. Porque na prática, antigamente, antes do coaching, antes de se enxergarem o processo coaching, foi constituído por um cara chamado Timothy Gaio, que era um professor de tênis, e esse cara percebe, certa vez lá, que os seus atletas de tênis, eles saíam das suas casas, iam para o treino, tinham um resultado excelente no treino, e quando iam para a competição valendo, o resultado não era o mesmo. E esse cara só quis entender isso. Ele queria entender o seguinte, mas o que acontece com esse atleta, que é fenomenal quando está treinando, mas quando esse atleta vai para o infight, ele não consegue ter o mesmo resultado, e por vezes resultado muito aquém daquilo que tinha anteriormente. E esse indivíduo começa a fazer uma pesquisa sobre aquilo. E ele identifica um fator fundamental aqui, que é, ele percebe que o outro influenciava sobre a decisão, e de novo vem a palavra decisão, que é importante, a decisão feita por ele. Quando eu me refiro à decisão, eu me refiro à decisão de ir no banheiro, a decisão de tomar água, a decisão de falar ou não falar, tudo na vida é movido por uma decisão. A procrastinação, ela traz um conceito de escolha de decisões. Eu decido por ficar parado e não fazer, é uma decisão. Então, tudo é decisão. Qual a decisão que aquele atleta tinha naquele momento que fazia com que ele tivesse aquele tipo de resultado?
E o que se percebeu ali? A influência do conceito de ambiência, do ambiente. Ambiência nada mais é do que um conjunto de ambiente, audiência, quem está presente naquele ambiente, e influência. Ambiência igual ambiente, audiência, influência. Ou seja, qual o local que você está, quem está lá e o quanto aquelas pessoas te influenciam. O indivíduo do outro lado da quadra batia a raquetezinha na mão, fazia um sorrisinho do lado e dizia: vou te comer, velho, estou muito melhor do que tu. Só nessa expressão corporal, cujo qual representa 50%, 55% da comunicação. Aquele atleta do outro lado via aquilo e dizia: ele está melhor que eu. E quando ele dizia isso, tem um livro que fala sobre gatilhos mentais, que, né, são os gatilhos da neurovendas, e naquele momento ele acionava um gatilho mental chamado de compromisso e coerência, ou seja, ele dizia para ele mesmo assim: ele está melhor do que eu. Quando ele disse ele está melhor do que eu, agora ele aciona um gatilho de porquê que busca o compromisso e coerência. Tipo, ele está melhor do que eu. Por que ele está melhor do que eu? Porque eu não treinei tal dia. Ele está melhor do que eu porque eu errei a bolinha tal. Ele está melhor do que eu porque eu não dei meu 110% naquele dia que eu achei que tinha que dar um pouquinho mais. Eu sabia que eu tinha mais para dar, mas não dei. Aí vem uma coerência, uma congruência entre ele mesmo. E essa ausência de congruência temporal fazia ele comprar uma nova personalidade, uma nova estrutura mental, que fazia com que ele tivesse aquele comportamento, o comportamento do perdedor. E o mais interessante de tudo é, ele joga daí a bolinha e a bolinha vai fora. No que ele joga a bolinha fora, ele confirma aquela crença temporal cuja qual ele instalou nele mesmo, baseado no comportamento externo, no comportamento do outro. O outro fez essa postura, ele disse: eu sou mais frágil do que ele. Quer dizer o quê? Se eu compro que eu sou mais frágil, quando eu faço um movimento X, meu movimento tem que ser sustentado por aquela congruência que acabei de constituir. Então era a mente daquele indivíduo fazendo o que estava dentro dele mesmo. Eu estou trazendo só um pequeno contexto do coach para que se entenda literalmente que o que se fala por aí é uma certa ignorância, porque a grande maior parte das pessoas não entende nem a origem desse conceito. É só sobre isso, é só entender o seguinte: por que as pessoas têm determinados resultados. E aí Timothy Geithner criou uma metodologia de passo a passo. Bom, é muito fácil, então eu vou subdividir as metas em pequenas metas. Ao invés desse indivíduo simplesmente olhar para o futuro e dizer lá que eu quero chegar, eu vou fazer uma bipartição dessas metas e vou fazer, inclusive, esse indivíduo, a cada pequena meta, ter uma comemoração. Quando ele faz essa pequena comemoração, naquelas pequenas metas, ele vai se potencializando e vai recuperando aquela autoestima que ele tinha perdido anteriormente. Aqui eu estou fazendo muito brevemente e sucintamente uma abertura só para as pessoas entenderem um pouco mais o conceito do coach. Agora, respondendo mais claramente a tua pergunta, eu acho que, como tudo na vida, sim, o coach se banalizou, mas isso é como tudo na vida, entende? Seja qual for a profissão, o direito. Eu, por exemplo, eu fui dono de academia durante 22 anos. Academia de musculação, ginástica, dança, etc. e tal. Eu fui um dos precursores em relação ao que chamamos de provisionamento. O professor de educação física, antigamente, dentro de uma academia, minha época, tua época, quem é um pouco mais, né, das antigas, não tinha o professor de educação física. Tinha um instrutor, o cara que era maromba e passava adiante a informação. Então, ali por 2008, 2009, começamos, em 95, mais ou menos, a gente começou esse processo. 98, isso se aprimorou. 99, 2000, nós criamos o projeto. Junto com o CREF, criamos um projeto de provisionamento. Ou seja, trouxemos o professor de educação física para dentro das academias. E antigamente o professor de educação física era o Mirras, né? Era o cara magrinho que não tinha uma condição nem de ensinar, porque não tinha a estrutura para passar aquilo. Não se pegava o conhecimento, se pegava o exercício que ele fazia. Não era ser, não era sobre ser, era sobre fazer e ter. Né? Pirâmide de ser, fazer e ter. As pessoas olham muito para o que se tem e pouco para o que se sabe e pouco para o que se é. Isso vem ao encontro do que falamos anteriormente. Muitas vezes você está transferindo um conhecimento que é gigantesco. Na primeira pisada de bola que você dá, as pessoas desmerecem aquele conteúdo cujo qual foi ofertado anteriormente. Quando, no entanto, veja bem, na prática não é sobre isso. Eu também estou nessa fase evolutiva, eu também estou na fase de colocar em prática todo o conhecimento que tenho. E eu sempre digo para as pessoas: não me coloque no pedestal. Não me coloque nesse exemplo da sua vida. Ouça o que eu tenho para te dizer e veja o que serve. E o que servir, coloque em prática e entenda. Nessa colocação em prática, você vai pisar na bola e está tudo bem, porque você não nasceu caminhando. Você aprendeu a caminhar e antes de aprender a caminhar, tropeçou e caiu várias vezes. Imagine se você tivesse desistido de caminhar na fase do aprendizado, como você estaria hoje. Pois para mim, ainda estou aprendendo a caminhar mesmo naquilo que ensino. Pois a cada momento de ensinamento é um momento maior de aprendizagem que vem ao encontro do que o Gabriel citou anteriormente, que é: olhe para dentro. Eu sempre digo para as pessoas a seguinte situação: não é sobre o mundo, é sobre você. O conhecimento só tem uma função para o ser humano: ampliar a capacidade do autoconhecimento. Porém, como tudo na vida, voltando para a pergunta anterior, o coach também se banalizou.
Algumas pessoas vendo a magnitude daquele processo, e veja bem, quanto mais rápido algo se banaliza, mais mostra o poder que tem dentro daquilo. Quanto mais rápido algo se banaliza, mais aquilo que se banalizou mostra o poder que ele tem. Porque mais ele foi capaz de convencer pessoas, mostrando o resultado que trouxe para essas pessoas. E foi o que aconteceu com o coach. E talvez a banalização é muito por pessoas desleixadas, pessoas que estão criticando outras. Então vai lá, o Extreme vai postar vários vídeos. Aí a pessoa preguiçosa lá está criticando. Mas na verdade a pessoa se permitiu ir lá evoluir num final de semana de imersão, né? E tem o pensador gaúcho que fala, né? Os preguiçosos sempre vão criticar os ousados, né, Gabriel? Ele sempre fala nas palestras dele. E aí eu sempre que eu vejo movimentos de coaching, eu falo, cara, eu queria estar ali, eu queria estar... E aí eu vejo também um hate em cima disso, né? E é sempre de pessoa muito preguiçosa, né? Eu acho que é comum, tá? Porque nós vivemos, como eu citei na fala anterior, a dualidade da vida. Então, ou seja, uma coisa é certa. A regra da vida é muito clara. Algo para ser muito bom tem que ter um lado muito ruim. Se não tem um lado muito ruim, esse algo muito bom não será tão bom assim. Então, por isso que eu comentei anteriormente, o fato de ter banalizado e por vezes a gente ouvir tantos comentários negativos, isso só mostra o quão bom é isso. Entenda isso. Não tem nada que seja tão bom que não possa ser tão ruim. E enquanto não for percebido como ruim, não será percebido como bom, porque o ser humano vive o contraste. Por isso valorizamos aquilo que perdemos. O ser humano necessita da percepção do contraste para gerar valoração. Perfeito. Olha, defendeu bastante o coach, né? Gostei da tua resposta. A minha pergunta foi bem provocativa. Indo nessa linha provocativa, perguntar aqui para o meu amigo Rogério sobre constelação familiar. Muito se fala na internet hoje, também tem muita crítica em cima, de que constelação familiar não tem nada de base científica. Como tu defende isso? Não defendo. Não defendo. Eu convivo bem com isso, é diferente. E vou pegar esse gancho para começar. O crítico. Quem é o crítico? Ele fica sentado à margem do rio, ele não toma banho na sala. Ele desconstrói. Tá? Ele desconstrói. Ele não... Viver, ter opinião, envolve risco. Sempre. Cuidado com a unanimidade. Já foi dito, ela é burra, ela é extremamente burra. Então, todos nós somos criticados. Tu quer uma raça mais criticada que advogado? Aí tu junta constelação familiar. Tem uma coisa que é fundamental para nós, que é imperioso para nós viver, e nós não enxergamos. O oxigênio. Mas ele está aí. Constelação familiar não tem base científica? Bom, a espiritualidade tem? Muito bem. Tudo que nos move, tudo é espiritual. As outras coisas, a materialidade, são elementos também da espiritualidade. Alguém criou isso aqui, outra pessoa deu um nome de copo e outra pessoa descobriu que era bom bater água dentro. O que eu sei sobre constelação? Tem uma bagagem muito grande e é uma busca. É uma busca. É uma busca. A constelação nada mais é do que mais um instrumento para o meu autoconhecimento. Eu nunca digo assim, não, o melhor é constelação, o melhor é Theta Healing, o melhor é tarô. Não. Melhor é ir para a igreja? Não. Cada um está num grau evolutivo, numa escada, num degrau dessa evolução. A pessoa tem que se sentir bem com aquilo ali. Agora, tem que saber procurar os profissionais. E hoje em dia também é fácil escolher com quem tu vai ser atendido, com quem tu vai conversar, com quem tu vai fazer essa transição. A constelação está aí, o resultado é visível. Quem critica? Vamos olhar quem critica. Qual é a construção dessa pessoa? E qual o motivo real da crítica? O que eu sei que se usa no judiciário, se usa em várias soluções de conflitos e facilita, fica mais leve a vida. É uma maneira de chegar e liberar aquela criança que está presa lá na vitimação. Pessoa que não quer crescer, que tem traumas com os pais, traumas. Eu não vou discutir traumas aqui, não é o foco. Mas é que chega uma hora que eu tenho que olhar para trás,
pela última vez. Me libertar daquilo e libertar aquelas pessoas daquilo. Porque eu, estando preso naquele episódio, eu estou prendendo eles também. Hoje é muito fácil. Nós estamos numa sala maravilhosa, com internet, com ar-condicionado, estamos aqui. A geração que me antecede, eu já tenho 62 anos. Isso aqui era ficção científica. Isso é loucura. E nós estamos aqui. Então nós não somos melhores do que eles. Nós temos mais informação, mais elementos. Eu sou de família de imigrante, com a maioria do Rio Grande do Sul. Os que chegaram aqui, chegaram fugidos de guerra. Eu sou a segunda geração de brasileiros só. A segunda. Meu pai, o que ele queria? Ter um emprego, casar e dar assistência para a família. Esse era o horizonte deles. Nós não, nós já estamos numa outra onda. Os que vêm depois de mim já estão numa outra onda. A gente chega, às vezes, não surfa na onda, se afoga nela. É muita oferta, né? Então, a constelação é um elemento. Ela não é salvação de nada. Porque a salvação é individual. Se é que existe salvação, ela é individual. São as minhas escolhas. Agora, cuidado. Não vá atrás do crítico. Pesquise o crítico. Aí sim. Perfeito. Chegando na metade do nosso programa, Gabriel, o que tá achando dessa roda aí de conversa? Achei ótimo, achei a história boa do que tu falou, não defendo, simplesmente convivo com isso. Né? Acho que é mais inteligente, né? O sábio é sábio porque ele nem sempre puxa a espada, né? Tem horas que eu deixo a espada lá, tudo certo, não tem por que entrar em conflito. Mas tem uma coisa que eu acho que é legal, a história da crítica, né? Que o Márcio falou do coaching, o Rogério falou da constelação, e se a gente voltar para trás, a gente vai encontrar várias coisas, né? Lá, a psicologia comportamental, quando surgiu, todos os analistas lá clássicos da psicanálise meteram um pau do caramba naquele caminho, né? Quantos psicólogos foram expulsos de entidades dos psicólogos porque não estavam seguindo a psicanálise de origem do Freud, né? Ou seja, vai vir alguma outra onda daqui a pouco também, de alguma outra coisa e tal. Então, mas aqui tem uma coisa interessante que é a gente aprender a fazer a modelagem e escutar as pessoas que estão vivendo eu vou usar na analogia da montanha que eu gostei, estão vivendo na montanha que eu quero estar. Então, se o Márcio tem, não estou falando do Márcio como um todo, mas o Márcio tem uma área da vida dele que ele está vivendo uma montanha que eu também queria estar. Pode ser amorosa, pode ser o saldo bancário, pode ser o sucesso de trabalho, pode ser a relação com o filho, pode ser... Não importa. Se eu identifico isso em mim, que no primeiro momento tem um jeitinho bem fácil de identificar isso, chamado inveja. Se está invejando é porque tem... Inveja é sempre uma admiração de algo que eu não tenho. Né? Então, eu vou lá, admiro tal coisa aqui do Márcio. Estou dando um exemplo do Márcio, né? Então, você já... ele está numa montanha, nesta área da vida, eu não estou idolatrando o ser humano, eu estou falando nisto aqui, o Márcio está numa montanha que eu também queria estar. Então, o ideal é que a gente passasse a escutar os Márcios. Cara, vem cá, como é que tu conseguiu fazer isso? Né? Que livros tu leu? Que curso tu fez? Quem é que te ajudou? Que hábitos tu criou? Porque a gente tem um péssimo hábito de escutar as pessoas que vão confortar o lugar que no fundo a gente quer sair. Né? Então a gente tá mal de grana, conversa com quem? Com os amigos endividados. Que vão dizer que o dólar, que o governo... E quando melhor é tu pegar aquele amigo que ficou rico, que te causa uma super inveja, porque ele era teu colega do colégio, ele era o maconhado do colégio e ficou milionário, e tu vai ter que chegar para ele e dizer, cara, como é que tu ricou, velho? Onde é que tu administra teu dinheiro? Quem é que te assessora? Que modelo mental tu criou? Porque eu tô escutando o cara que tá na montanha que eu quero ir. Né? A gente faz o caminho inverso, a gente quer ser mais saudável, conversa com quem? Com os amigos sedentários. Aí ele vai dizer, cara, é genética, né? Como uma alface engorda. Ele fala, ufa, eu também. E fica vocês dois no lugar que tu quer sair. Então é muito mais inteligente ter que lidar, inclusive, com a inveja, de poder olhar aquele amigo que era o gordo da turma e que hoje é o sarado da turma, e chegar pra ele dizer, cara, como é que tu fez? Mas porque isso aí tem que ter humildade pra perguntar, né? eu nem sei se é humildade, cara. Humildade também. Mas eu acho que o que tem, e eu acho que é um ponto que costurou todos nós aqui, é olhar pra mim. É dizer, cara, o cara tá, o cara era vou dar esse exemplo. O cara era o perdido da vida, ficou rico. O cara era o gordinho da turma, ficou magro. Pô, como é que ele fez, cara? Porque assim, se ele conseguiu, por que não eu?
Aí tem uma pergunta que eu aprendi lá nos exercícios de espiritualidade, que é o que eu ainda não sei que se eu soubesse resolveria o que eu estou vivendo. Então, quando tu entra nesse lugar que tu não pede a solução, não peço que resolva o meu problema, eu peço o que eu tenho que saber para resolver esse problema. E qual é o melhor lugar que eu tenho para saber isso? Com quem resolveu. Então eu vou lá e pergunto, porque o crítico geralmente é alguém que não está, no exemplo do Rio, que o Rogério falou, não, ele não está fazendo o processo. O cara que está aqui me clicando, ele está na montanha que eu quero ir? Tá. Então eu vou ouvir. Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, falamos dele inclusive antes, que é o cara que, um ano atrás, chegou e falou, cara, tô entendendo o teu negócio, eu quero te dar alguns pontos aqui que eu acho que não tá legal no teu negócio. O cara, para mim, ele é uma modelagem como empresário. Então, tudo que ele me listou, primeiro eu empacotei tudo, levei para a equipe e falei, um cara que eu admiro como empresário trouxe isso do nosso negócio. Agora, se eu pegar um conhecido meu lá, uma cunhada que até hoje vive de mesada, e dizer, mas o teu negócio... Interessante que tu traz sempre temas, questões que me faz pensar no sentido da inveja. Deixa eu fazer uma colocação depois. Claro, não, pode fazer. Quando eu comecei essa jornada, eu comecei em 2015, tá? Esse episódio não me afastei do escritório, tá? Eu incorporei isso para mim. Então, o meu novo amor é essa parte, tá? Pergunta clássica: o que tu quer com isso? Para que tu tá fazendo isso? Sabe assim, fazer diferente. Lógico. Incomoda. Lógico. Denuncia as pessoas, né? O Nietzsche tinha uma frase que é: quem não escuta a música não entende a dança. Isso. Então tem coisa que é tipo, cara. E tem essa porque tem essa pergunta de um jeito bacana. Pô, já me conta. Eu entendi o que tá aqui. Legal. Mas na maioria das vezes não é, né? Mas às vezes ela tá embutida uma crítica. Né? Tipo, tu tá louco, tá fazendo isso. Né? Eu escrevi um livrinho que é um cartão de apresentação. Eu não vendo ele. Vou fazer minhas imersões, isso, aquilo, e eu dou. Aí colocou um cara na rede. Eu sabia. Ele estava bolando o negócio para ganhar mais dinheiro. Eles te rotulam de uma maneira. Deixa os outros. E a pergunta importante é: e se for? Qual é o erro? Não, mas não pode. Porque nós temos uma cultura, né? Se for, tu que tá aí rastejando que quer ganhar dinheiro, não tá ganhando. Mas é isso, não dizer isso, né? A gente não pode, mas essa é a vontade. Aí eu digo, sabe? Eu tenho o privilégio da idade já. Eu digo. Isso muito é religioso. Que eu chamo de culpa católica. É verdade. Tá? Oi? Total. Tá? Culpa católica. Só o pobre vai entrar no reino do céu. Não, né? O anglicano diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma escolha. Aqui não, nós temos essa mentalidade de governo, de igrejas, de tudo. Interessante. Quando eu me refiro ao conceito que citei anteriormente sobre essa dualidade existente, pegando de novo aí, acompanhando a tese das montanhas, a dualidade também é a montanha que você escolhe. Tu escolhe ser o crítico, tu escolhe ser o liberto. Claro. O indivíduo que é o revolucionário que faz a diferença. Porque para tu escolher a montanha do sucesso me refiro ao sucesso que a pessoa quer, né? Ao alcançar seus próprios objetivos, quando a pessoa escolhe essa montanha, ela tem que abrir mão do que está na outra lá. E, de novo, ficar na outra criticando do outro lado do rio é mais fácil. Porque apesar da sujeira que incomoda e gera coceira, ele ainda assim não tem que passar o frio da água que talvez seja gelado. Ele não tem que ficar limpo uma vez e saber que a limpeza é importante. Ele não precisou fazer aquilo, mas ele escolheu. Ele escolheu ficar de um lado. A questão toda é: ação ou inação também é uma escolha. Claro. Não fazer não é não escolher. Não fazer é escolher não fazer. As pessoas, por vezes, optam por não fazer com a pretensão de não precisar escolher. Optam por não fazer com a pretensão de não precisar escolher. Contudo, veja bem, não fazer também é uma escolha. E quando a pessoa escolhe não fazer para poder criticar, porque não faz sentido eu fazer e depois... Agora, claro, se eu faço e critico, eu não estou criticando o acontecimento em si. Eu estou colocando talvez um ponto de melhora lá, como poderia ser que me fizesse alcançar uma satisfação melhor para mim mesmo. Vai lá e faz um treinamento, diz: não gostei disso ou aquilo. Sei lá, exemplo, né? Mas é diferente. Agora, quando você só é o crítico, é o indivíduo na beira do rio, como o Rogério citou anteriormente, que não se dá o direito de sequer colocar o pé na água. Mesmo porque, de verdade, colocar o pé na água, tem uma frase que eu gosto bastante que diz o seguinte: o rio que foi tocado pelo homem jamais será o mesmo, como o homem que tocou o rio, da mesma forma se transformará. Então, veja bem,
às vezes as pessoas não querem tocar no rio pelo medo da transformação que ocorre neles e que gerarão no rio que foi tocado. E nesse caso do rio, ele é a vida. É a incapacidade literal de viver. Quem escolhe não fazer, por vezes, escolhe não viver. Ô, Márcio, a minha vida ela veio de uma situação de pobreza, né? Então eu tive muitas dores no sentido de quero ajudar muita gente, quero ter prosperidade e tal, e para isso eu vou pagar um preço do caramba que até hoje eu pago e tá tudo certo, né? Eu quero te perguntar, porque essa barreira da pobreza para a riqueza é quase que intransponível, né? Se tu não herdou, etc., né? Vem com um monte de trauma, ou às vezes teus pais não souberam, enfim, não tem esse conhecimento. Tudo mais. Já gerou dor no povo todo aqui, né? Bom, ok. A pergunta é essa. No meu caso, da minha forma, mas ignorante de ver que estou aprendendo, né? Foi no sacrifício mesmo e, enfim, tive que largar mão de muita coisa, de uma vida social, etc., para poder montar esse grande negócio que é a Fórmula Digital. Para ti, existe, sim, um equilíbrio entre o sucesso profissional e a qualidade de vida, ou vai ter momentos que tu vai ter que ir pro tudo ou nada? Então vamos lá. Primeiro eu só quero te responder o que eu acho que é fundamental, a pergunta, ou o comentário anterior. Eu acho que o pensamento do intransponível gera a intranspunidade. O simples fato de tu imaginar que isso é intransponível já gera uma barreira cuja qual tu talvez nunca consiga transcender. Porque conforme Hermes Trismegisto, tudo é mental. O universo é mental e tudo é mental, então veja bem, consequentemente, essa é a primeira lei hermética que fala que tudo é mente. Logo, e por conseguinte, começa no pensamento, começa no que eu aceito dentro da minha mente. A concepção do processo da cocriação existe porque começa aqui para depois se transportar para lá. Começa aqui. Se aqui não está bem elaborado, cara, não tem jeito, eu posso trabalhar o quanto eu quiser, eu posso produzir o quanto eu quiser, eu vou ser só um executor, mas jamais serei o co-criador. A cocriação não está na capacidade literal de fazer alguma coisa. Está na capacidade que eu tenho de transpor as barreiras da minha própria mente. Porque tudo é mental. E esse é o primeiro passo. A segunda lei é a lei da vibração. Então, veja bem, o que você vibra não é só sobre o que você acredita, mas é sobre o que você sente. Então, por mais que eu diga hoje, eu quero ser rico, milionário, quero ser bilionário, se aqui dentro de mim vem uma coisa que eu nunca vou alcançar, isso é intransponível, esse é o sentimento que está vibrando. E aí eu resolvo fazer uma baita de uma obra, montar um negócio. 3 dias depois do negócio está todo montado, algo acontece. Pode ser até uma pandemia, pode ser uma enchente, mas vai vir. Porque você foi merecedor daquilo, você estava na vibração daquele povo que vibrou. Tem mais um monte de gente vibrando contigo naquela mesma vibração. Mas a tua vibração estava acolhendo e recebendo e atraindo lei da atração, literalmente. Então, eu entendo que primariamente tudo é como nós pensamos, para depois disso ser algo que aconteça literalmente do lado de fora. Quando se trata de prosperidade, eu acho que a vida do prosperar, ou constituir uma prosperidade na vida, está ligado a como eu lido com isso dentro de mim e não o que acontece do lado de fora. Eu sempre digo que, como o Rogério citou anteriormente, as pessoas por vezes não se dão conta que elas podem ficar aproximadamente 21 dias sem comer, elas podem ficar 7 dias sem tomar água, mas elas conseguem ficar no máximo 7 minutos sem respirar. No entanto, as pessoas saem, acordam seu dia pensando em comprar comida, talvez até em beber água, mas nunca pedem para que tenha ar para respirar. É interessante, pessoas que dizem que não confiam, no entanto acordam e dão uma respirada profunda, porque a confiança está ali presente. Então eu acho que tudo parte do que está dentro de nós. Nós somos um reflexo do que acontece do lado de fora. Tudo começa dentro de nós. Então esse para mim é o primeiro passo. Qual foi a tua pergunta específica? A minha pergunta... Sobre ter sucesso, prosperidade e qualidade de vida. Bom, primeiro que eu acho que assim, o que eu enxergo? Eu acho que a vida, ela busca equilíbrio, apesar de vivermos constantemente constituindo o caos. Boa. Porque o equilíbrio não existe sem o caos. Então ele é necessário o caos para gerar o equilíbrio. Eu estou fazendo uma reforma na minha casa, está um caos. Para eu buscar um equilíbrio que depois vai me dar, inclusive, qualidade de vida. Então, eu entendo que a busca de uma qualidade de vida, ela parte de um caos que, por vezes, precisa ser gerado. Estou em uma relação cuja qual não estou totalmente satisfeito, saio dessa relação, me coloco em outra. A transição entre uma relação e outra requer diversas mudanças internas. Primeiramente, o caos da perda. Saber lidar com a própria ausência para que eu possa preencher. Não existe preenchimento de algo que não está vazio. Então eu preciso criar
o vácuo, ou seja, que gerar a lei do vácuo, que inclusive faz parte da lei do conceito de lei da atração. Eu preciso gerar a lei do vácuo. Eu preciso criar espaço para que algo novo se construa. E veja bem, esse espaço não é literal no contexto, então eu preciso destruir uma casa para construir outra, eu posso construir outra casa se eu quiser, mas eu tenho que criar um espaço mental para a ocupação disso. Então, primariamente, eu entendo que eu posso ter os dois com muita facilidade, mas eu tenho que me dar o direito de ter esses dois. Agora, em algum momento, por uma questão de escolha, e aí Napoleão Hill já falava isso e fala muito isso em Pensa e Riqueza, a lei, sobre todos os livros que ele fala, a Lei do Triunfo, né, o primeiro livro que ele escreveu lá entre 1900 e 1920, e sobre você ter o objetivo principal definido na sua vida. Então, em dado momento, você vai ter um objetivo principal na sua vida. E talvez para aquilo você tenha que se doar um pouco mais. Mas lembre-se, você é algo uno. Você não é bipartido. Se você acabar esquecendo de você, quando lembra excessivamente das suas conquistas, você acaba esquecendo da carruagem que conduz o seu ser. Ou seja, se você esquece de cuidar de você, você está esquecendo de cuidar do que te conduz. Então, por vezes, de que adianta? Se nós pegarmos aí Steve Jobs, veio a falecer extremamente jovem, e por quê? Ele mesmo diz. Ele comenta o seguinte: eu conquistei coisas que poucos homens conquistaram no mundo. Eu tive acesso ao que pouquíssimas pessoas no mundo tiveram acesso. Mas eu conquistei tudo isso e no meio, na trajetória, durante o percurso dessa conquista, eu esqueci de valorizar o que me foi dado gratuito, que foi minha própria vida. A minha vida que só é sustentada com a minha própria saúde. Imagine que você ganha um carro maravilhoso, um Mercedes, uma BM, uma Ferrari. O que vai fazer com que essa Ferrari se prospere lá na frente? É o cuidado que você vai ter, porque se você não trocar o óleo, se você não colocar combustível, se você não trocar o pneu, ela não vai andar bem. E você ganhou uma Ferrari. Você nasceu bilionário de segundos, igual a todos os outros. O que você fez com esses bilhões de segundos durante a sua existência ditará e dirá onde você chegou. Agora, se você só tem um norte, que é o financeiro, por exemplo, quando se trata de prosperidade financeira, uma coisa é certa: quando você alcançar aquele patamar financeiro, aí você vai entender que não era sobre isso. E só quem chega lá descobre que não é a chegada que importa, e sim a trajetória. Uau. E nesse trajeto não é sobre quanto ganhamos. E nesse trajeto não é sobre literalmente o que fazemos. Nesse trajeto é sobre quem somos para fazer o que fazemos e conquistar o que conquistaremos. Uau, obrigado. Rogério, queria que tu agregasse nessa resposta do Márcio, né? E junto, te perguntar... Eu posso não concordar contigo? Posso falar Claro. que não concordo? Claro. Eu quero te perguntar sobre o teu sucesso profissional. Como é que tu lida com ele, com pessoas que invejam, pegando o gancho no que o Gabriel falou, né? E essa resistência das pessoas, né? Como é que tu lida com isso? Por que eu não concordo contigo? Essa é uma opinião, né? Eu acho, por experiência, que o Brasil, apesar de todas as nossas dificuldades, é um dos melhores lugares que tem para te trocar de classe social. Acho que aqui, apesar de tudo que nós temos, e não é o caso de elencar, aqui tem possibilidade. Agora, nós também temos os nossos desafios. Nós temos que parar de apontar para político, para juiz. Fomos nós que colocamos essas pessoas lá. Então, eu tenho responsabilidade em todo esse processo que tem. Eu recebi um Brasil melhor do que esse que eu estou deixando. Eu estou com 62 anos. Alguma coisa eu deveria ter feito a mais para mudar isso. É uma jornada? Vocês falaram sobre jornada. É isso? Tá? Agora, pegando esse gancho que nós, da pergunta anterior. Prosperidade. Prosperidade é uma decisão. Eu penso que ela é uma decisão. E eu uso 4 pilares sempre para isso. Para todos os objetivos de vida. Inclusive o financeiro. Tá? A fé não é religiosa. É uma fé espiritual. Crença em mim mesmo. Só que eu resolvi usar fé. O foco. O que eu quero? Tartaruga não voa. Eu queria ter sido piloto de jato na minha infância. Não rolou. Alguém me disse que eu era lindo e maravilhoso. Eu fui olhar depois e vi que não era lindo e maravilhoso. Ah, são expectativas frustradas. É assim. Então, a escolha do que eu quero. E o principal, a conduta.
tem que transpirar. Tem que inspirar? Tem, mas tem que transpirar muito. Saber onde é que eu quero chegar. E aí tu falou uma questão assim, ó, acho que você falou. Eu conquistei o meu sonho quando eu saí do banco era ganhar 10 mil por mês. Quando eu ganhasse 10 mil reais por mês, assim, cara, eu tô rico. Eu ganhava 2 no banco. Quando eu tiver 1 milhão, então, eu não vou mais trabalhar. Eu vou viver de renda. Na época, isso eu tô falando pra vocês, lá em 95, overnight, um monte de coisa, porra, dava. Quando eu cheguei nesses números, cara, não. É muito mais do que isso. E alguns, nesse momento da conquista, eu ofereço mentorias, alguns tipos de liderança, neste momento da conquista, ele quebra. Porque ele jogou tanta energia nesse copo aqui, cara, eu conquistei isso aqui. Tá, mas e o resto? Não, era só isso, era só isso aqui. Quando ele bota essa expressão só, acabou. E aí entra o quarto pilar, o propósito. Por que que eu quero essa vida que eu estou buscando? Não se trata de se servir da vida, né? É servir a vida. Eu vou usar uma expressão, tá? Porque tu sabe que eu não uso a expressão Deus, tá? Mas para ficar mais palatável para todos. Deus vai te dar tudo que tu precisa para te fazer como pessoa. Tá aqui dentro. Tá dentro de ti as sementes todas. E vai te dar tudo isso para te fazer por aqueles que não fizeram. Bom. Tu tem ali. Agora, o preço a pagar, para tudo tem preço. Agora, quando eu busco a minha vida e o meu sucesso não é igual de ninguém aqui. Nós podemos ter similitudes. Mas o meu conceito de sucesso é um, o teu é outro, de cada um aqui é outro. São essa construção. Então, o preço a pagar para eu ter sucesso daquilo, dos meus valores, é mínimo. O preço a pagar por não ter feito nada é muito maior. Lembra que eu puxei o teu copo para cá? Sim. Tá, porque assim, ó, 90% o número é ruim, tá? A maioria das pessoas buscam isso aqui, mas estão olhando para isso. Estão olhando para a carência. Eu entendo. Olhando para a carência e não para a prosperidade. Os elementos estão contigo. Tu falou uma hora do copo, né? Deu o exemplo ali que às vezes a pessoa ela atribui tanta força num pensamento que ela perde uma vida inteira porque fixou muito nisso, né? Então, às vezes tem essa questão muito forte disso, de muita gente que tu vê que podia muito mais e se fixou num pensamento só, né? Às vezes um pensamento só vale mais que 10 mil outros pensamentos. O problema é sempre assim, ó, o crítico. E o crítico muitas vezes é teu pai e tua mãe. A nossa família ninguém teve sucesso. Na família ninguém fez isso que tu quer fazer. Isso é normal. Exatamente. O problema não é o que eles falam. É o fato de eu ter acreditado. E a maioria tem esse peso. Então assim, ó, nós somos 8 bilhões de pessoas. Ninguém é igual. Eu tive na Índia, te falei isso, 30 e poucos dias na Índia, fazendo imersão. É um outro mundo. Completamente diferente do nosso. Nosso país é pobre, sim, mas vai para a Índia passear. Vai para o norte da Índia passear. Mas eles têm um objetivo. Eles vivem num mundo muito mais espiritualizado que o nosso. Nós temos 200 anos de país só. Não me vem com 1.500. Vamos falar em 200 anos só. Lá é uma cultura milenar, com grandes desafios. Então, é sobre isso. Cuidar da minha vida. E eu falo para os jovens há mais tempo. É até o penúltimo suspiro. Sempre. A busca é até o último suspiro. Perfeito. Bom, tu falou de imersão, né? Falou de Índia, lembrei do Gabriel Carneiro, que recentemente fez uma imersão fora do Brasil, né? E essa imersão, as pessoas ficam extasiadas, né? Já alguma coisa que acontece lá que tu não revela muito, né? Podia revelar pra nós como o que tu faz lá e tal. Todo mundo quer fazer imersão contigo e tem limitações também. Você não revela muito, não vai dar para revelar aqui. Né? Mas, sim, a gente tem um programa de várias imersões, né? Cada uma tem a sua base teórica
e o seu destino. Né? Então, a gente tem Cascais, em Portugal, Ushuaia, na Argentina, Pucón, no Chile, e Cusco, em Machu Picchu. Né? Aliás, Cusco, eu não conheço a Índia, mas me veio um pouco um lugar extremamente pobre, num outro nível de espiritualidade. Né? Porque é todo mundo muito, muito, muito pobre, todo mundo sorrindo o dia inteiro. Né? Isso. É um negócio curioso da gente... O olhar deles é uma coisa, desculpa te cortar. O olhar deles, assim, eles te olham e tu vê amor naquilo. Vê amor. Não tem aquela coisa assim, não existe inveja. Pá, tu tem um iPhone, eles não conhecem isso. Exato. Outra realidade. A referência é outra também. Muito. Enfim, as imersões são para um pouco do que de tudo que a gente está falando aqui, né? Para experimentar essa ação. Né? Então, lá no Instituto a gente acabou criando isso que a gente chama de experiências que transformam, porque a gente leva as pessoas para experiências. Né? Então, cada um deles tem ritos. Né? Rito do fogo, rito xamânico, rito da água. Cada um tem os seus ritos que as pessoas vão viver dentro da cultura local, da Patagônia, da cultura inca, da cultura xamânica. Então, mas vai levar tudo para esse mesmo lugar que nós estamos falando aqui o tempo todo. Que é um lugar de transformação, que é um lugar de autoconhecimento. Eu, na minha carreira, optei por seguir por um caminho, levando as pessoas, o canal que eu vou levar as pessoas para esse mesmo fim, que é o ponto que está conectando todos nós aqui. Lá hoje nós, através dessas imersões fora do... Não que tem que ser fora, né? Mas quando me perguntam por que é fora, porque a gente quer dar uma outra perspectiva de cultura, de experiência. Daria para fazer aquilo. No Brasil tem um monte de lugares fantásticos. Na verdade, eu comecei a minha carreira fazendo no Brasil. Né? Depois eu fui para essa questão da percepção. Só de tu estar no outro idioma já muda muito o teu mapa mental, inclusive. Uau, esses dias eu estava lendo um livro, e aí eu lembrei de... Mas eu queria voltar num ponto. Eu queria falar sobre esse livro depois, porque me faz pensar numa palestra que eu vi tua. Porque, primeiro, tu traz o ponto da inveja, que parece que é algo normal, que a gente não usa. O cidadão afegão médio não usa. Inveja é uma coisa ruim. E tu fala que pode ser uma coisa boa, né? E o outro papo foi da historinha que eu li sobre Narciso, né? E a historinha dizia lá, Narciso todo dia ia pro lago e ficava contemplando a própria beleza. Todo dia ele fazia isso, até que um dia ele tropeçou, caiu e morreu afogado. Daí as deusas daquele bosque foram passear por ali e viram o lago chorando. E aí foram perguntar, por que choras? O lago falou, por causa de Narciso. E as deusas falam, imagina, a gente vivia correndo atrás dele e tu podia sempre contemplar a beleza dele. E aí o lago falou, mas o Narciso era bonito? E as deusas, como não? Não era aqui nas tuas margens que ele vinha se olhar e tudo mais? E o lago, nossa, eu nunca percebi que ele era bonito. Através dos olhos dele eu podia ver que eu era bonito. Uhum. E tu falou uma vez que todo mundo é narcisista. E eu queria te fazer essa pergunta aqui, meio que um pouco desconexo de tudo, mas tu ainda compra essa ideia? Compro ou convivo, não sei, vou modelar ali, convivo com essa ideia. Mas, vamos falar de inveja, né? Inteligência emocional é a minha principal área de formação ao longo desses anos todos, foi em cima de inteligência emocional. Inteligência emocional não é a ausência de sentido, é a racionalidade de fazer. Então, quando as pessoas falam, eu queria ter mais inteligência emocional, então comece a ser mais racional. Inteligência emocional se desenvolve através da razão. Eu racionalizo aquilo que eu sinto. Por quê? Porque sentir, todos nós vamos sentir, é impulso. Né? Sentir raiva a gente sente, a gente não pode pegar a cadeira no meio do debate. Isso aí é bater. Então, pegar a cadeira não é a raiva, isso é um comportamento. Desdenhar um amigo que enricou, isso não é inveja, isso é um comportamento. E quando eu falo que a inveja, eu não vejo ela como ruim, porque eu estou indo na essência da emoção. O que a gente aprendeu tradicionalmente ao fazer quando a gente inveja, a gente aprendeu nas nossas famílias, nas nossas casas, é desdenhar. Isso é o clássico a partir da inveja, é o desdenho. Então, o que é feio? Feio é desdenhar. Torcer que o outro perca, desvalorizar o que o outro fez, tirar a credibilidade da conquista. Mas isso não é inveja. Isso é um comportamento que eu aprendi, que eu faço isso sempre que eu invejo. Então, isso eu vou ser crítico. A inveja é como o medo, como a ansiedade, como a tristeza, como a raiva, ela vai aparecer. Agora, é porque ela aparece para os budistas contemplando o sol no alto da montanha. Imagina para nós aqui pagando boleto. Então, assim, ela vai surgir. A questão é, uma vez que, quando eu posso olhar para mim e dizer, cara, vou voltar no exemplo que eu tinha aqui, como um ilustre exemplo aqui usado, o Márcio, uma vez que eu me pego, no fundo eu estou invejando o Márcio, porque no fundo ele tem uma coisa que eu queria ter, quando eu tomo esta consciência, eu posso fazer dessa inveja algo bom.
porque eu vou aprender, porque eu vou modelar, porque eu vou me inspirar, porque eu vou torcer, sei lá o quê. Agora, se eu sigo o modelo que eu muito aprendi, né, que era desdenha, não, mas é que o Márcio é filho de não sei quem, não, mas é que o Márcio já tem tal idade, não, mas é que o Márcio... Eu aprendi a lidar com inveja assim. Não, é que ele... Isso é feio. Então, quando eu trago a tua pergunta, não é que a gente juntou reações à emoção. A emoção é emoção, reação é reação. Perfeito. Quando a gente separa, a gente tem uma lista grande de reações feias, inadequadas, lá. Emoções. Tanto que em inteligência emocional a gente nem fala emoção positiva ou negativa. Emoção é emoção. A valência, que é o nome técnico, né, que é o que eu vou fazer com essa emoção. Tem gente que na alegria faz cagada. E agora, a alegria foi positiva ou negativa? Então, ou seja, não é uma questão da emoção em si, é emoção. O que tu faz com ela vai virar positivo ou negativo. Então, esse é o primeiro ponto. E a tua segunda pergunta que tu fez foi da inveja e depois da... Foi do narcisismo. Do narcisismo. Eu lembrei desse podcast. É que, cara, eu me irrito um pouco. Até vou jogar aqui pros colegas, a gente tá meio mal de tempo já, né? Mas eu ouvi vocês um pouco. Eu, particularmente, me irrito um pouco essa onda que pegou de que tudo tem rótulo. Então, eu vejo um blogueirinho com 2 dicas de identificar um narcisista e falo, meu ex é narcisista. Tóxico. É sempre o ex, né? Nunca eu. Né? Eles, né? Então, tóxico, narcisista, bipolar, borderline. Cara, a gente hoje tem uma coisa de internet de 3 dicas para identificar alguém, a gente identificou. Eu agora tenho certeza que aquele meu primo é um bipolar. Tipo, menos, né? Porque eu acho que num nível, porque eu quis, na época eu falei que quero reforçar aqui, eu gostaria de até ouvir vocês isso, num nível, todos nós, em algum momento, vamos ser tóxicos. Todos nós, em algum momento, vamos nos mover para o narcisismo. O que eu entendo é, isso não pode ser o que me define. Aí eu vou ter problema de relação. Agora, nunca encontrei um traço do narcisismo, Gabriel? Várias. Nunca encontrei um traço egóico, Gabriel? Vários. Nunca encontrei um traço bipolar, Gabriel? Vários. Então, ou seja, traços, eu lembro o cara do que foi anos, o presidente do DSM, que é o livro das patologias emocionais, quando ele se aposentou, ele disse, se eu ler o DSM, eu estou em todas. Né? E esse é o ponto que na época eu falei. Então, assim, porque é muito fácil dizer, o meu ex é narcisista, o meu chefe é tóxico, quando na verdade cara, aonde tu tá nesse processo, porque o cara toma mijado no trabalho e fala, esse ambiente tá muito tóxico. Aguenta a pressão, cara. Senão tu não quer crescer na carreira. Tu diz, mas meu chefe me pressionou, aguenta a pressão. Então, assim, já virou tóxico. Então, isso me incomoda, esse ruído que ficou... Não estou dizendo que não haja relações tóxicas. Estou dizendo que ficou usado, banalizado, como um tracinho. Um dia o cara chegou, abriu a porta aqui, falou mais grosso, é tóxico. Meu amigo, quem já não falou mais grosso com alguém? Eu não estou dizendo que é correto falar tóxico. Estou fazendo essa apologia. Só estou dizendo que não, né? Vamos entender um pouquinho melhor os contextos, vamos olhar um pouquinho mais para si. Eu também já fui tóxico. Também... É mais nessa linha. Né? Mas achei legal ver o que vocês acham dessas palavrinhas que agora estão em moda, né? Toxicidade, narcisismo, polaridade. Quero saber se o Márcio ele é tóxico, narcisista. Eu acho que, na realidade, primeiro eu não consigo saber o que é isso. Entende? Assim, vou muito ao encontro do que o Gabriel citou. Eu acho que as pessoas, em primeiro lugar, que uma palavra ela tem um poder de 7% na comunicação. Dito isso, para mim, já resolve todo o resto. Se 7% da comunicação representa a palavra, eu gosto de dar esse exemplo na comunicação, né, quando oriento, eu ensino isso, que é assim, suponhamos que eu dissesse agora aqui, a seguinte frase, minha esposa fez uma janta para mim ontem. Essa é a frase. No primeiro momento ela está uma frase fria, agora eu vou dar uma mudadinha. Minha esposa fez uma janta para mim ontem. Eu coloquei um sistema tonal aqui, e já ficou meio evidente, né, pela linguagem do amor lá de Gary Chapman, que para mim é importante que a minha esposa fez aquela janta para mim. Minha esposa fez uma janta para mim. Opa, ela fez a janta. Minha esposa fez uma janta para mim ontem. Ontem é importante. Foi algo mais, talvez, além da janta. Agora, olha que interessante. Agora eu digo, minha esposa fez uma janta para mim ontem. E aí? Tava ruim a janta? Talvez alguém me diga isso. Pô, a janta estava ruim, Márcio. Pô, a janta estava péssima, né? Primeiro, não é verdade, minha esposa cozinha super bem. Só para fazer uma limpeza aqui. Não dá problema em casa. Não dá problema em casa. Segundo, é assim, eu uso sempre esse exemplo, porque olha só, alguém diz, estava ruim a janta. A pergunta que eu faço é, eu falei isso? Mas eu não falei. Mas tu expressou. Legal.
Então tu entende que uma expressão tem um poder muito maior que uma palavra. Por que eu estou trazendo isso para esta pauta? Narciso, bipolaridade, TDAH, seja lá o que for, TDAH, seja o que for, não importa. Quando alguém me dá um nome para alguma coisa, isso para mim é só o jeito que alguém tinha de nomear para poder ir lá e remediar, você entende? E o remédio, ele é só um remediativo. Para mim, o que você acredita é o que te consolida. Então não é sobre o que te nomeiam, mas é sobre o que tu compra sobre aquilo. Então eu, de verdade, as pessoas veem, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, as pessoas dizem, eu tenho uma ansiedade. Eu sou ansioso. Eu sou ansioso, eu tenho uma ansiedade. Eu digo, nossa, é toda tua então. Pegou a ansiedade para ti, ou ela é dividida, mais gente tem, como é que é isso? Existe uma bipartição, é aprendido por dose, pacote, como é que é isso? Como é que alguém sabe eu tenho? Porque tu está vivendo, tu estar ansiando alguma coisa é normal. Ansiar faz parte do processo humano. Eu tenho anseio do que eu quero. Agora, o quanto eu sofro com aquilo, e aí vem ao encontro do que o Rogério citou anteriormente, que dor não tem a ver com sofrimento. Dor é sintomático, ponto 1. Ponto 2, dor é uma forma do teu inconsciente te dar um aviso que algo não está certo. A dor. A dor é sintomática e é uma forma do teu inconsciente dizer não está bom alguma coisa em ti. Uma dor na barriga, uma dor na cabeça, uma dor no corpo, seja onde for. Sofrimento é escolha. Sofrimento é uma escolha. Você escolhe sofrer. E pode ser, inclusive, a escolha do sofrimento com a permanência da dor. É muito simples. O indivíduo tem um corte nas costas, ele não viu e começa a ter uma coceirinha. Aí eu chego lá pro Gabriel e digo, Gabriel, cara, tem uma coisa que não sei, cara, me corta, é estranho, tô sentindo alguma coisa aqui, uma coceira, uma certa ardência, e o Gabriel vem e fala assim, caraca, meu, fica, puta vida, pronto, aí caiu a casa. Aí, meu Deus, entende? A gente não vê umas pegadinhas aí que o cara tá cortando o cabelo e faz um negócio vermelho, cortando, sangrando, e a pessoa tá apavorada. É sobre isso. Não é sobre o que é sobre o que você acredita que é. Altera, inclusive, a forma, a potencialização que você traz para aquilo. Então, uma pessoa tem uma dor desse tamanho, mas coloca um sofrimento desse. Automaticamente, aquilo fica intenso. Então, veja bem, eu não acredito, literalmente, nisso. Então, o que eu penso essas nomenclaturas são só agressivas. E essas nomenclaturas só fazem com que o indivíduo seja pobre ou rico. Eu não acredito no pobre. Eu não acredito no rico. Eu acredito no que cada um acredita. Eu acho que a potência está interna e não externa. Então, eu acho que todos nós temos um pouquinho de cada uma dessas coisas que foram nomeadas, mas também concordo com mais profundidade que essas nomenclaturas, no estágio de vida que vivo e na consciência que tenho, acima de tudo e mais importante, essas nomenclaturas, para mim, sequer existem. Bom, a gente está se encaminhando para o final do programa. Quero fazer uma última pergunta aqui para o nosso amigo parceiro. Só colaborar um pouquinho? Eu só queria ver o tóxico. Antigamente, as pessoas diziam assim, eu acho que a fulana está com aquela doença. Não nominavam o câncer. Eu tô com coisa ruim, mas que coisa ruim é essa? Não falava. Tinha o medo de expressar o câncer. Uhum. Assim, é uma loucura isso que nós vivíamos. Sim. Agora, essa questão. Nós temos que olhar um pouquinho de política. Política não é política mundial. É a constituição de uma sociedade e como ela se forma. Então, nós temos o rótulo para tudo. Especialmente para as pessoas. O indivíduo. Nós dois somos calvos, o antigo careca, que se chamava. Todo mundo tem um título, um carimbo. Quanto mais divididos nós somos, como é que eu unifico? Como é que eu faço essa jornada evolutiva de todo mundo? Nós somos gotas num oceano. Agora, se cada gota dessas tem um nome, o oceano se diluiu. Não tem, acabou o oceano. Então, esse é o problema. Nós somos egóicos? Sim, graças a Deus. Desculpa. Eu também acho. Desculpa o meu sincericídio. Sou da mesma opinião. Eu frequento certo, alguns lugares, esse e aquilo. Tem que cuidar com o ego. Tá bom. Mas ele existe. E ele faz nós estarmos aqui, por exemplo. Vamos ser sinceros. Exato. Ele nos moveu também. Nós temos que controlar isso. É diferente.
Isso não pode me definir. Mas nós somos seres egóicos. Nós estávamos falando sobre relacionamento. Antes de qualquer pensamento mágico, nós somos animais mamíferos. Nós gostamos de um abraço. Então isso define relacionamento. Tá? A gente nasceu aonde? Dentro de uma família. Ninguém foi geração espontânea. Surgiu o Rogério. Não. Tem um contexto. Para quê? Para eu me relacionar. Então, isso tudo passa pela nossa observação e ver assim, ó, a mesa está montada. O buffet de possibilidades e oportunidades está ali. E eu uso uma expressão hoje, a miséria da abundância. Eu quero esse copo, eu quero aquele, quero lá. E fico assim, me debatendo. Para onde eu vou? O ego me traz até aqui também. O narciso, pode ser, por que não? Então é um conjunto de coisas que nos transformam. Agora, olhar para isso, conviver, e sem que esses erros, se pode chamar de erros, nos definam. Porque o acusador, o crítico ali, vai dizer, mas tu não é assim. Tu fala sobre relacionamento, mas tá no terceiro casamento. Isso e aquilo. E daí? Exato. E daí? O que isso muda a pessoa que eu sou? É um aprendizado, é uma jornada. Muito bem. Nossa, esse podcast aqui foi incrível. Passou muito rápido também. Tranquilamente dava um podcast de 5 horas. Né? Então a gente pode deixar para uma próxima, fazer com vinho, sushi, fazer algo maior. Gostei, já melhorou. Já agarrou o preço. Né? Essa foi uma introdução, na verdade, para a gente fazer um outro maior, né? Foi importante trazer vocês aqui para vocês se conectarem, né? Essa conexão aqui veio muito das minhas meditações. E não foi uma meditação, foram várias, né? Eu falei, nossa, que loucura trazer Gabriel, Márcio Martins e o Rogério Calafate. É uma loucura trazer vocês três aqui, eu consegui trazer e fazer essa pauta. Eu quero agradecer vocês aí por me ajudarem a conduzir esse programa. Foram muito bons com o apresentador aqui, que está em evolução, né? Aprendi bastante. Muitas vezes eu fiquei aqui pensando, saí do meu papel de apresentador para ser um aluno, né? Gratidão a todos os ensinamentos aqui. Gabriel, como as pessoas podem te encontrar hoje nas redes sociais? Então, se puder falar para aquela câmera aqui, essa primeira câmera aqui, eu te agradeço. Oficial Gabriel Carneiro. É o arroba das redes todas, YouTube, LinkedIn, Instagram. Instagram é onde tem mais conteúdo. E aí lá no link da bio tem tudo que a gente falou. Tem um site bacana também que vende os livros, né? Os livros, as imersões, o currículo, o que for. Tá? E está comemorando 50 mil inscritos, seguidores. Eu nem sei se hoje é tão comemorável, né? Porque a gente tem os casos com 5 milhões, né? De novo, nossas comparações falam, pô, tudo que eu dia era chegar em 50, mas agora os caras chegaram em 2 milhões, agora lá 50 nunca tá lá, né? Lá nunca tá lá. Mas eu gosto da ideia do Timothy Geller, né? Do jogo interno lá do tênis, de comemorar as pequenas conquistas, né? Então, um dia que eu tinha 5 mil seguidores, o foco era ter 50, né? Então, hoje não é, né? Mas aí tem que chegar e lembrar que tá. A gente é uma conquista, né? É uma conquista. Então... Perfeito. Márcio, obrigado. Eu só quero fechar alguma coisinha que tu falou, você só queria como fechamento. Eu tô preocupado com o teu horário. Eu sou o pior horário, eu sei. Mas o fechamento, que é o negócio... sabe que eu, depois de muita conflito com a Igreja Católica, um tempo pra cá comecei a fazer as pazes com a Igreja Católica. Eu não me considero católico, mas eu comecei a... Tava um namoro que você se reaproximando e tal. E aí tem um negócio que eu achei interessante, que o tempo eu escutei do padre, que é a história da frase que eu já tinha escutado, mas agora entrou diferente, que foi nada te faltarás. E eu pensei, cara, é isso. Mas vê, a frase é nada te faltarás. Medo não te faltarás. Tropeços não te faltarás. Dilemas não te faltarás. Traições não vão te faltarás. Nada vai te faltar. Eu acho que enfim, eu só queria fazer esse fechamento aí. Muito bom. Poxa, Márcio, eu queria fazer tantas perguntas, né? Tantos insights que eu tive quando eu pude ir na tua casa lá, que vai ter que ficar para um próximo podcast, né? Eu queria falar aqui sobre arquétipos também, né? E depois que tu deu todo um ensinamento... O próximo é na fogueira do Márcio, já. Claro, mas aí que tá. Eu não podia chegar na casa do Márcio lá e falar, eu tenho que trazer o Gabriel Carneiro aqui e tal. Agora vocês faz sentido, entendeu? Aí fazer um podcast lá na fogueira. Vai ser maravilhoso. Já fica um convite aqui. Legal. Márcio, se puder olhar para a câmera ali e falar... agregar aqui nesse final de programa, pode fazer teu fechamento, né? E também agregar falando sobre como as pessoas podem te encontrar nas redes, né?
Legal. Então, primeiro, quero te agradecer pelo convite, foi muito legal, agradecer aos colegas, foi uma troca maravilhosa. Da mesma forma que o Maurício citou anteriormente, aprendi muito aqui. Foram vários conteúdos e aprendizados que é sobre isso. Eu acho que somos eternos aprendizes e essa consciência tem que ser plena. E, num segundo instante, não menos importante, só para deixar uma passagem final, o Rogério citou um comentário sobre deixar o mundo melhor com a minha passagem. O que eu estou fazendo, né? O Rogério citou o Brasil e eu sempre digo o seguinte: se tu vai no banheiro e tem um papel jogado no chão, tu é capaz de juntar aquele papel e botar na lixeira, tu está deixando o teu legado. Que legado tu está deixando? De quem deixou aquele ambiente, que é o banheiro, melhor do que ela, que era anteriormente? A cozinha da sua casa, o quarto da sua casa, a conversa com alguém, as pessoas que passam por você, você deixa elas melhores? Por onde você passa, você deixa melhor? Isso é deixar um legado. Às vezes se fala sobre legado numa coisa muito magnânima, mas o legado está nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes. Qual legado você está deixando? Pare para pensar sobre isso. Eu acho que isso vem muito ao encontro de tudo que aqui falamos. Sou presidente do Instituto, que é o Instituto Brasileiro de Neurolinguística e Coaching, fica na Silva Jardim, número 650, e você pode me acessar através do meu Instagram, que é Márcio Martins, com 2 T's, Martins com 2 T's, IBN, Coaching, Márcio Martins, IBN. Só botar 2 T's, com certeza já vai aparecer eu. Pode Legal? Falar do evento de março, do Extreme? Legal. Agora, final de semana, né, amanhã, nós temos o Maestria Emocional, que hoje um dos meus grandes legados lá dentro é a inteligência emocional, onde a gente fala muito sobre isso, sobre aí as emoções, as 4 emoções principais, e, acima de tudo, como lidar com ela comportamentalmente, porque isso é a grande base, né? Entender como o teu comportamento indica como tu está dentro daquela emoção. A emoção, ela tem uma percepção do positivo e uma percepção do negativo, mas ela é só uma emoção. O comportamento indica se ela vai sair de você positiva ou negativamente. Então, amanhã nós temos um que é de dia inteiro, que chama-se Maestria Emocional, onde eu falo sobre looping emocional, falo sobre vício químico emocional e assim por diante. Em março, vai ser 20, 21 e 22 de março, o Extreme Leader. Esse treinamento é um treinamento magnífico, é um treinamento de imersão, então eu vou com a galera para uma pousada onde nós trabalhamos as 4 emoções também, as 4 principais emoções, de forma comportamental e experiencial. As pessoas vivem essa experiência, entram conosco na sexta, saem conosco de lá no domingo, e é uma transformação profunda, da mesma forma que com o Gabriel nós temos muitos acontecimentos lá dentro, que não é por ser secreto, mas é por ser pessoal, experiencial. Como é uma experiência, qualquer coisa que eu fale será só uma mentira, porque cada um vai viver a sua. E eu estarei lá também. E tu estará lá, exatamente. Legal. Então, Extreme Leader, esse treinamento é simplesmente gigante, transformador, é uma grande porta ali para as pessoas, a partir dali, se autoconhecerem e começarem essa busca de verdade do autoconhecimento e da sua evolução. Gratidão pela tua participação, volte sempre aos nossos estúdios. Gratidão. Rogério, tua câmera já é diferente, essa daqui, né? Então, pode fazer uma conclusão aqui. Vou fazer uma conclusão. Primeiro dizer que eu vou me comprometer com vocês, no próximo evento eu vou participar com vocês. Estarei lá. Quero estar lá sempre na condição de aluno. Tu para de viver quando tu para de aprender. Uau. Então, assim, somos coaches, somos líderes, isso e aquilo. Somos aprendizes, sempre. E uma coisa que eu digo assim para encerrar, tá? A maior bênção que a gente recebeu, o maior presente de todos, é a vida. É bobagem? Não é, não. A vida vai te dar sempre mais daquilo que tu faz. É servir a vida. E não se servir da vida. Então, quando eu acredito nessa máxima, nesse banquete, nesse presente, aí eu tenho uma responsabilidade, sim. E a responsabilidade é pequena. É viver. Viver na plenitude de uma vida próspera. Eu bem, todos que me cercam bem. Não é isso? Quem quiser bater papo comigo, é R. Calafate, o meu Instagram e rede social. E é isso aí, chegamos ao final do programa Líderes de Sucesso, esse programa que traz empresários, influenciadores, políticos, né? Que fazem a diferença na economia do Estado, no dia a dia do consumidor gaúcho. Esse programa é veiculado na Rede Sul, canal 55.1 TV Digital, 11 da NET também, em todas as nossas plataformas digitais. É isso, ficamos por aqui. Até mais. Obrigado. Muito obrigado. É bom, hein? Loucura, vocês 3 anos. Legal. Tá bom, então.
cavalo. Imaginei. Vamos lá, eu também. Meu filho já está esperando lá. Deixar o cartão pro meu telefone. Maravilha, Deixa eu maravilha. contatar. Legal. Depois eu pego o teu na rede e eu vou chamar você. Vou pegar o telefone de vocês com o Maurício. Vamos fazer contato. Eu acho que é muito legal. Vamos fazer mais um encontro. Daqui a pouco não precisa nem ser gravando nada, só para conversar. Vai ser bom. Eu estou num projeto com políticos. Grande.